Mais de 900 professores, quase 100 comunicações e minicursos em 2 dias. Muita conversa e debates sobre educação. Essa é a dinâmica da 9ª edição do Seminário de Atualização Pedagógica para Professores da Educação Básica, que acontece desde ontem aqui na UPF. Hoje pela manhã, os professores ouviram sobre criatividade no ensinar e no aprender. Na entrada do centro de eventos, obras de arte da artista plástica de Carazinho e professora Ilciana Piva Paim. Pinturas para colocarem os professores no contexto da palestra de hoje pela manhã. Aqui, cerca de 900 profissionais da educação de cidades da nossa região, que ao longo do dia de hoje vão participar de 52 oficinas e minicursos. Nós entendemos que a missão da Universidade de Passo Fundo investir na formação de professores. Haja visto que os cursos de Pedagogia, Letras e Filosofia este ano completam 60 anos de atuação. Então é uma longa história, uma longa trajetória na formação de profissionais, professores, para a região, para o estado, enfim, fazendo a diferença e qualificando. Muitos dos professores daqui são ex-alunos da UPF. E este é um dos motivos da Vice-Reitoria de Graduação em promover há 9 anos este evento. A ideia é aproximar os professores da região e incentivar a qualificação dos docentes. É de que nós devemos continuar realizando essa formação continuada, esse compromisso social que a nossa universidade tem. E esses professores estão retornando à nossa instituição, nos mostrando as suas experiências exitosas. Então nós também temos aprendido com as experiências exitosas desses professores que atuam na educação básica. Para falar sobre inteligência criativa na escola e as interações possíveis, a UPF trouxe o desenhista industrial e design, especialista em gestão educacional, mestre em engenharia de produção e doutor pela URGS em conceito de letramento criativo na gestão da aprendizagem, Daniel Quintana Sperbi. Daniel tem mais de 10 anos de experiência em educação criativa. Ao longo da história se desenvolveram muito as ferramentas na área dos números, né, as letras, então a numerácia ou a literácia, né, e o desenho, a graficacia, ela ficou subjugada ao longo do tempo. E muitas habilidades não foram desenvolvidas a partir daí. Então, desenvolver a inteligência criativa com metodologias específicas para que possa gerar suporte para os professores encararem as gerações, as diferentes gerações que estão em sala de aula, independente dos níveis, acaba sendo um grande desafio para a gente e também para o professor. Daniel falou aos professores sobre os conceitos de educação utilizados hoje pelas escolas e o quanto a arte é base para todo conhecimento. Quando a gente dá uma olhada no retrovisor, a gente percebe, éramos felizes e não sabíamos, né? Nós já tivemos uma educação consolidada no âmbito do desenho, no âmbito das atividades manuais, no âmbito do desenvolvimento das atividades psicomotoras, que contribuíam também, além do português, além da matemática, além dessas outras inteligências, também para a formação de um indivíduo integral. E a gente segue falando sobre o Seminário de Atualização Pedagógica. Agora aqui no estúdio, o nosso convidado é o palestrante do encontro, você acabou de vê-lo aí na reportagem, professor doutor da Unilassalle, Daniel Quintana Sperbi. Seja muito bem-vindo, professor, agora ao vivo aqui em nosso estúdio. Você estava falando agora há pouco sobre o papel da arte, por que ele é tão importante na formação de um profissional, seja ele qual for, mas principalmente do professor? A arte atua como um grande aglutinador, né, de outras áreas do conhecimento, de outras conhecidas disciplinas, né? Ela gera essa cola para que a gente possa desenvolver nas outras disciplinas mais clássicas ou conservadoras, enfim, né, a área dos números, por exemplo, que a gente possa desenvolver possibilidades de materialização desses conhecimentos que saem daquela tradicional abordagem teórica, mais dura, enfim, sem muita interação. Nós sabemos também que é a partir da prática que nós desenvolvemos essas aprendizagens significativas. Aquela aula que a gente nunca mais esquece na vida, porque a gente fez alguma determinada atividade, aquele conhecimento se cristaliza na gente. Então a arte ela tem esse papel de aglutinar outras áreas do conhecimento. Em tempos tão difíceis como esses que a gente anda vivendo, há pouco, né, observamos notícias que envolvem também a política do nosso país. Professor, como é que um professor de sala de aula pode ser mais criativo? Existe uma máxima que diz, com relação à inovação, de que para a gente poder desenvolver a inovação, nós precisamos de comportamento
comportamento criativo, padrões comportamentais criativos. Nesse sentido, então, nós utilizamos ferramentas específicas, ferramentas para alavancar a criatividade. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a criatividade não é um dom divino. Não é algo que apenas poucas pessoas são abençoadas com aquilo. A criatividade, ela pode ser desenvolvida também. Que ferramentas são essas, então, para que a gente possa poder colocar um pouco de tudo isso em prática? A própria arte como um todo, o próprio exercício do traço, a própria síntese gráfica, ela acaba funcionando como uma ferramenta. Então, a gente, por exemplo, pegar um determinado conhecimento complexo e estruturar ele em infográficos, que muito hoje se utiliza no próprio jornalismo, a questão do infográfico como uma fonte de disseminação de um determinado assunto mais complexo, facilita que aquela pessoa faça uma digestão melhor daquele conteúdo que muitas vezes é realmente inacessível pela sua complexidade. Então, essa seria uma das ferramentas que o próprio design usa enquanto catalisador da inovação e se faz, obviamente, o uso da criatividade nesse sentido, porque é uma ferramenta livre, é uma forma livre de expressão e que a arte permite essas diversidades todas em qualquer área do conhecimento. Como é que foi a sua experiência de conversar hoje com cerca de 900 professores de toda a região, hoje pela manhã aqui na UPF? Com que impressão você sai daqui, professor? Bom, em primeiro lugar, a receptividade foi algo incrível, né? Sempre muito bom voltar a essa casa. Fizemos um exercício que foi revelador junto aos professores, onde eles foram convidados, então, a fazer um retorno, uma viagem do tempo aos seus 5 anos de idade, porque antes disso eles tinham respondido uma pergunta de que se eles sabiam ou não desenhar, e 90% deles não levantaram a mão, ou seja, não sabiam relataram desenhar. Que não sabiam desenhar. E aí, depois, né, de fazermos essa viagem no tempo, então, e perguntaram de novo se eles sabiam desenhar. Eles, então, com 5 anos de idade, incrivelmente, quase todos levantaram a mão. Ou seja, que tipo de desserviço a nossa escola tem feito conosco? Como se desaprende? Exato. Uma linguagem primária de expressão, ou seja, aprendemos a desenhar antes de aprendermos a falar. Mas, por alguma razão, ao longo do tempo, o nosso sistema educacional tem castrado essa capacidade criativa nata que nós temos enquanto seres humanos de desenvolver a inteligência criativa. Que bacana, professor. Muito obrigada, um bom retorno e até um próximo encontro. Muito obrigada. Obrigado.